A história que aprendemos na escola segue uma linha clara: passado, presente, progresso. A humanidade sai das cavernas, desenvolve ferramentas, constrói civilizações, avança tecnologicamente e segue em frente. Mas e se essa linha não fosse contínua? E se, em algum ponto do passado, tudo tivesse sido interrompido e depois reiniciado? Essa é a base do que alguns chamam de Projeto Dawn Reset. O termo não aparece em livros oficiais. Não há um documento público com esse nome. Ainda assim, ele surge repetidamente em fóruns obscuros, arquivos vazados e teorias que conectam eventos históricos aparentemente desconexos. A ideia central é simples e perturbadora. A civilização humana já atingiu níveis avançados de desenvolvimento antes e foi reiniciada. Segundo essa teoria, o mundo que conhecemos não seria a primeira versão da humanidade organizada. Seria apenas a mais recente. Um recomeço após um colapso tão profundo que quase todas as evidências foram apagadas, soterradas ou reinterpretadas como mitos. O primeiro indício citado pelos defensores do Dawn Reset está na própria arqueologia. Existem construções antigas cuja precisão técnica desafia as ferramentas atribuídas às suas épocas. Blocos de pedra cortados com exatidão milimétrica, estruturas alinhadas com eventos astronômicos complexos, cidades planejadas com lógica urbana que só reapareceria milhares de anos depois. Oficialmente, tudo isso é explicado como engenhosidade humana, trabalho manual extremo e conhecimento perdido. Mas críticos apontam que algumas dessas obras seriam praticamente impossíveis sem tecnologia avançada. Não apenas força de trabalho, mas instrumentos precisos, cálculos complexos e domínio de materiais. Outro ponto central da teoria está nos chamados hiatos históricos. Períodos em que civilizações inteiras parecem surgir do nada, já organizadas, com escrita, leis, arquitetura e astronomia. A Suméria, por exemplo, aparece nos registros, sem um estágio claro de transição. De repente, as cidades, burocracia, matemática e mitologia sofisticada. O projeto Dawn Reset sugere que esses hiatos não são começos, mas recomeços, fragmentos de conhecimento preservados após um colapso global, reaproveitados por sobreviventes. Mas o que teria causado esse colapso? As hipóteses variam. Alguns defendem um evento natural extremo impacto de asteroide, erupções vulcânicas em escala planetária, mudanças abruptas no campo magnético da Terra. Outros falam em guerras tecnológicas antigas, uso de energia que saiu do controle, ou até experimentos que alteraram o clima global. Há também uma linha mais inquietante da teoria: a ideia de que o reset não foi totalmente acidental. Segundo essa vertente, uma civilização avançada teria percebido que seu próprio desenvolvimento se tornara insustentável. Tecnologia demais, recursos esgotados, colapso social iminente. A única solução teria sido apagar quase tudo e começar de novo. Um reset planejado. Isso explicaria por que certos conhecimentos desapareceram completamente, enquanto outros sobreviveram em forma de símbolos, mitos e lendas. Histórias de grandes dilúvios, fogos vindos do céu, deuses furiosos destruindo o mundo, relatos presentes em culturas que nunca tiveram contato entre si. Na visão do projeto Dawn Reset, esses mitos não são metáforas, são memórias distorcidas de um evento real, transmitidas oralmente por gerações até perderem o contexto original. Outro elemento intrigante são os chamados artefatos fora do tempo. Objetos encontrados em camadas geológicas antigas que parecem incompatíveis com a tecnologia da época, ferramentas metálicas em locais improváveis, estruturas enterradas profundamente, como se tivessem sido cobertas por um evento súbito e massivo. A explicação oficial costuma ser erro de datação, contaminação ou fraude, mas os defensores da teoria apontam a recorrência desses casos como algo que merece mais atenção do que recebe. Há também evidências indiretas no próprio comportamento humano. A sensação constante de déjà vu coletivo, o medo recorrente de apocalipses, a obsessão com o fim do mundo e com recomeços, como se a humanidade carregasse no inconsciente a memória de um colapso anterior. O projeto Dawn Reset também questiona o ritmo do progresso moderno. Em poucas centenas de anos, saltamos da tração animal para a energia nuclear e a computação quântica. Para alguns, isso não é apenas avanço acelerado, mas recuperação. Como se estivéssemos redescobrindo algo que já sabíamos, em vez de inventar do zero. Essa ideia
ganha força quando observamos como certos conceitos parecem surgir simultaneamente em diferentes lugares do mundo, sem comunicação direta. Matemática, astronomia, agricultura, metalurgia talvez não tenham sido descobertas independentes, mas reconstruções paralelas de um conhecimento comum perdido. Outra peça importante dessa teoria está nos registros apagados. Bibliotecas destruídas, arquivos queimados, cidades antigas enterradas deliberadamente. A destruição da Biblioteca de Alexandria é frequentemente citada como símbolo disso, mas não seria um caso isolado, menos apenas o mais conhecido. Se o mundo foi reiniciado, seria fundamental controlar o que sobreviveu do ciclo anterior. E isso levanta uma pergunta incômoda. Quem teria feito esse controle? Alguns teóricos acreditam que grupos específicos sobreviveram ao colapso com mais recursos e conhecimento. Esses grupos teriam guiado o novo ciclo, moldando a história, as religiões e as estruturas de poder, para evitar que certos erros se repetissem menos, ou para manter o controle. Essa ideia se conecta à sensação de que a história é escrita pelos vencedores, não apenas no sentido político, mas civilizacional. O que sabemos pode ser apenas a versão permitida após o reset. O nome Dawn Reset, reinício da alvorada, simboliza exatamente isso. O começo de um novo dia, após uma noite de destruição total. Um mundo que acorda sem memória clara do que aconteceu antes. Hoje vivemos novamente em um período de avanços rápidos, crises global, riscos tecnológicos e instabilidade ambiental. Para alguns, isso não é coincidência. Seria o mesmo padrão se repetindo. Um ciclo que se aproxima, mais uma vez, do Sulimite. A teoria não afirma que um novo reset seja inevitável, mas sugere que já estivemos aqui antes. Que o progresso pode não ser uma linha reta, mas um círculo. Ascensão, colapso, reinício. Talvez as ruínas antigas não sejam vestígios de um começo primitivo, mas de um fim esquecido. Talvez as lendas não sejam fantasias, mas avisos. E talvez o maior segredo do projeto Dawn Reset não seja que a civilização foi reiniciada, mas que nunca aprendemos totalmente com a última vez. Se isso for verdade, então a pergunta mais importante não é se o reset aconteceu, é se estamos, mais uma vez, nos aproximando dele, sem perceber.